E a gente começa, tá bom? Só me avisar se já está vendo na tela. Tá ok, Mari? Ok, doutor. Tá, então vamos lá. Outubro Rosa, né? O que é Outubro Rosa? Então vamos lá. É um movimento internacional de conscientização para o controle e prevenção do câncer de mama. E como é que surgiu isso, né? Vamos lá, então, fazer um pouquinho de história para vocês aqui. Em 1990, nos Estados Unidos, foi lançado o Laço Rosa. Então, aquele lacinho rosa que a gente usa no Outubro Rosa, foi lançado pela Fundação Susan G. Komen for the Cure e foi distribuído aos participantes da primeira corrida pela cura do câncer de mama. Então, foi feito por essa fundação. Essa fundação lançou a campanha do Lacinho Cor-de-Rosa numa primeira corrida pela cura do câncer de mama. Aí, em 1997, eles escolheram o mês de outubro porque foi como se fosse o mês em que todas as ações com relação à campanha do câncer de mama se aglomeraram, né? Foi o epicentro, tá? O mês de outubro. E em 2002 foi no Brasil. A primeira iniciativa que aconteceu aqui no Brasil foi lá no obelisco do Parque do Ibirapuera. E então o obelisco do Parque do Ibirapuera ficou todo cor-de-rosa. Em 2008, aí começou realmente a disseminar a campanha. Então, diversos monumentos e prédios foram iluminados com a cor característica da campanha, tá? Em 2021, hoje, o Outubro Rosa é realizado praticamente em todo o mundo, tá? Mas o que é o câncer de mama, né? O câncer de mama nada mais é do que uma alteração das células da mama, tá? Então, é um tipo comum entre as mulheres, ou mais comum entre as mulheres, tá? No mundo e no Brasil, depois do câncer de mama, que é o melanoma, que é o maior, tá? Então, é o maior câncer que a gente tem, é o da pele, depois vem o câncer de mama, tá bom? Mas a gente também não pode esquecer que não acomete somente o câncer de mama, não acomete somente a mulher. O homem também. É raro, mas pode acontecer, tá? De todos os casos de câncer de mama, 1% do total dos casos também ocorrem nos homens. Então, segundo o INCA, né, estima-se que este ano, né, vamos ter até o final do ano, mais de 66 mil casos no Brasil, tá? A taxa de mortalidade por câncer de mama continua elevada, tá? Ainda mais agora, devido à pandemia, né? Então, do ano passado para cá, houve uma diminuição, né, da investigação de câncer de mama devido à pandemia, né? Então, os laboratórios não estavam fazendo o exame de câncer de mama e nem os ambulatórios médicos, então, isso fez com que também essa taxa aumentasse, tá? Na população feminina abaixo dos 40 anos, ocorrem menos de 10 óbitos para cada 100 mil mulheres, enquanto na faixa etária a partir dos 60 anos, o risco é 10 vezes maior. Então, por isso da importância da gente fazer uma prevenção do câncer de mama, tá? E aí a gente vai falar para vocês quais são os fatores de risco, ou seja, o que pode levar a pessoa a ter um câncer de mama. Então, a gente tem os comportamentais. O que seriam os comportamentais? E que não é somente o câncer de mama, né? Aí vai uma gama de doenças também que a gente pode correlacionar, como hipertensão, diabetes, enfim. Então, primeiro delas é uma alimentação rica em gordura e carboidratos. Segundo, consumo de álcool. Terceiro, ausência de atividade física, ou seja, a pessoa não praticar nenhuma atividade física. A obesidade, então, como eu disse para vocês, a obesidade também faz parte. E o tabagismo. Então, esses 5 fatores comportamentais ajudam a aumentar a chance de você ter um câncer de mama. E também os genéticos, tá? Os genéticos que a gente fala, a gente tem um histórico familiar de primeiro grau, ou seja, mãe e pai. A menarca precoce, ou seja, a pessoa ela tem a primeira menstruação precocemente, tá? O uso de contraceptivos, então, o uso de contraceptivos também faz com que aumente essa tendência de câncer de mama. Nunca ter amamentado, então a amamentação é um fator protetor da mama. Então, se a mulher que está grávida e amamenta, ela tem um fator muito importante para prevenir o câncer de mama.
A reposição hormonal, né, que então acontece lá a partir dos 45 anos, em que ela vai entrar na fase da menopausa, às vezes ela precisa colocar reposição de hormônios. E essa reposição de hormônios pode fazer com que a gente tenha realmente uma incidência de câncer. E por último, não ter tido filhos, a nuliparidade, ou seja, a mulher que não tem filhos. Então, todos esses fatores, né, e mais uma menopausa tardia, ajudam a ter o câncer de mama, tá? Então, a gente tem os comportamentais e os genéticos. Quais são os sinais que a gente tem que ter, né? Então, por isso que depois eu vou explicar para vocês o autoexame, mas vamos lá, vamos por partes para vocês poderem entender passo a passo. Primeiro, o nódulo, ou caroço, ou íngua, que o pessoal fala comumente, tá? Abaixo das axilas, né? É o endurecimento da mama ou nódulo aumentado nas axilas. Um inchaço na mama, então qualquer alteração da mama. Então você acordou de manhã, viu que a sua mama está alterada. Vermelhidão, principalmente na base da mama ou em volta da auréola, né? Um vermelhidão que você não tenha visto anteriormente. E inversão do mamilo. Então o mamilo, em vez de ele ficar protuso, ele inverte, ele fica para dentro. Secreção sanguinolenta, tá? É também. Então você começa a apertar a mama, você sente que sai um sangramento. E o espessamento dela, tá? O espessamento é diferente de inchaço. Então, quando você vai pôr a mão na mama, parece que a mama está mais grossa, tá? Então, esses são alguns sinais da mama para você fazer uma avaliação de possíveis sinais de câncer de mama, tá bom? E como é que a gente tem que fazer? Detecção precoce, né? Então, como a gente vai fazer? Primeiro, o autoexame. Então, isso é importante a gente ter bem na cabeça, aproveitar a hora do banho, que é a melhor hora para você poder fazer esse autoexame, tá? Então, o que mudou, né? O Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA, né? Que é o maior instituto em que tem todos os cânceres, ou todos os protocolos de câncer são feitos lá. Não estimula o autoexame das mamas como método isolado de detecção precoce desse tipo de câncer. Então, não é somente o autoexame, tá? Então, a gente tem que fazer o quê? Outros exames depois. Mas o exame das mamas, feito para a própria mulher, faz parte de uma ação de educação de conhecimento do próprio corpo. Então, vamos lá. Como é que a gente faz a realização do autoexame? Primeiro, a gente tem que observar no espelho com os braços caídos para baixo. Então, qualquer uma daquelas alterações que a gente visualizou, que eu falei para vocês, né? Aquele inchaço, a alteração da areola, a coloração da mama, vocês já vão poder fazer nessa primeira figura. Aí, vocês vão observar com os braços levantados, colocando as mãos atrás da cabeça, dessa forma que está sendo desenhado. Aí você vai pôr a mão na cintura, você vai ter uma outro tipo de visão. Então vamos lá. Mãos abaixadas, mão atrás da cabeça, mãos na cintura. E aí você vai começar a fazer o exame propriamente dito, tá? Então uma das mãos fica atrás da cabeça e a outra mão você vai começar a palpar a mama. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão ter que fazer apalpando as mamas. Então, aqui, deixa eu pegar mais para frente, aqui tem um movimento do autoexame, tá? Então, você está tendo a mão lá, então você vai fazer movimentos circulares na mama, tá? Como se fosse uma espiral, começa no centro do mamilo e vai indo para as laterais da mama. Você vai fazer como se fosse retinhas em volta da mama, de dentro para fora, tá? Vai apalpar o mamilo para ver se sai alguma secreção. E, por último, um movimento de baixo para cima com a mão, para você ver se sente alguma lesão ou algum tipo de calor, alguma sensação dessa forma, tá? Então, aqui o desenho bem típico. Então, primeiro que eu falei para vocês é o radial, como se fosse uma espiralzinha. Depois, de dentro, né, do mamilo para fora, tá? E depois de baixo para cima. Então, são essas três formas da gente palpar a mama, tá bom? O exame clínico também, aí vai ser feito ou por um médico ou por uma enfermeira treinados, né? A gente pode até sentir um tumor de 1 centímetro se ele tiver superficial, tá?
Então, a gente tem que fazer o que esses exames, né? Com o ginecologista obstetra, uma vez por ano, para as mulheres a partir dos 40 anos, tá? E para as mulheres, que eu falei para vocês, aquele risco que tinha, ou da pessoa ter aqueles de comportamento, ou aqueles de hereditariedade, a gente diminui essa faixa etária para 35 anos, tá? A mamografia, então, é um exame auxiliar que ajuda a gente, junto com o exame da mama, fazer um diagnóstico fechado nesse momento. Então, a mamografia, que é uma radiografia da mama, ela permite a detecção precoce do câncer ao mostrar lesões em fase inicial, muito pequenas, quase milimetricamente, tá? Que a gente não consegue enxergar ou sentir na mão, tá? E ela deve ser realizada a cada 2 anos por mulheres entre 50 e 69 anos, ou segundo recomendação médica. Como a gente fala assim, recomendação médica? Você se fez o autoexame, mesmo abaixo dessa idade, e você sentiu que tem um caroço, tem um nódulo, ou tem uma íngua debaixo do braço, e aí você vai ter, com o médico vai autorizar a fazer esse exame, que é a mamografia. O exame em mulheres acima dos 40 anos é capaz de reduzir até 30% o número de mortes provocadas pelo câncer de mama. Ou seja, quanto mais precoce a gente fazer o diagnóstico, melhor o nosso prognóstico, tá bom? Então, vamos lá. Então, aquilo que eu falei para vocês que tem que ficar bem claro, né? Toda alteração suspeita nas mamas, identificada numa mamografia ou percebida pela mulher ou pelo médico durante um exame clínico, necessita ser investigada para saber se uma lesão benigna ou maligna, tá? A investigação diagnóstica pode ser feita com a realização de outros exames de imagem, como o ultrassom, e a partir do momento que a gente sentiu que tem um caroço, tem um nódulo, tem uma massa, a gente pode fazer uma biópsia, e a partir dessa biópsia a gente vai fazer o estudo da lâmina para ver que tipo de lesão que ela possa ter. Às vezes a lesão é benigna, tá? Às vezes aquela lesão que a gente sentiu, aquele nódulo, é apenas uma inflamação da mama, né? E aí você tem uma lesão benigna. Nem todas elas são malignas, mas a gente tem que fazer essa investigação conforme estou orientando vocês aqui. E o tratamento? O tratamento varia de acordo com o estadiamento da doença. Que é estadiamento da doença? A partir do momento que eu faço uma biópsia, e a partir daquela biópsia eu vejo que tem grau de malignidade, eu vou fazer um estadiamento, ou seja, eu vou ver em que nível que está aquela lesão. Pode estar em primeiro, segundo, terceiro, quarto grau. E a partir daí é que a gente vai fazer um planejamento terapêutico, tá? Então é assim que funciona. A gente pode fazer um tratamento local, então a gente pode fazer o quê? Detectou uma lesão, a gente pode tirar essa lesão, fazendo uma cirurgia, fazer uma radioterapia, iniciar um tratamento com uma radioterapia, ou dependendo do tipo de invasão que está tendo essa lesão, a gente pode fazer o quê? Retirada da mama e já fazer um planejamento da reconstrução mamária, tá? Ou tratamento sistêmico, ou seja, por boca, né, via oral, a gente pode fazer uma quimioterapia, uma hormonioterapia ou terapia biológica, são medicamentos associados a outro tipo de tratamento para a gente poder fechar realmente o diagnóstico e começar a cuidar dessa paciente, tá? A prevenção, então, baseado naquilo que eu falei para vocês, tanto comportamental como hereditário, primeiro, praticar atividade física. Controlar a alimentação. Então, evitar alimentos que possam influir na nossa chance de ter um câncer de mama. Não fumar, isso é primordial também. Só para vocês terem uma ideia aqui com relação a não fumar, a gente tem num cigarro, a gente tem praticamente 24 substâncias cancerígenas, só para vocês terem uma ideia, tá? Tem até TNT, tem até como se fosse aquela substância inicial para uma bombinha, a gente tem lá dentro, tá? Isso que é importante a gente tentar salientar. E hoje está muito na moda, né? O pessoal usar o narguilé. Só para vocês terem uma ideia, esse narguilé que a molecada está usando, principalmente as meninas também estão usando bastante. 1 hora de narguilé equivale a 100 cigarros fumados, tá? Só para você ter uma ideia de quão prejudicial que é esse narguilé. Então, 1 hora você fumando aquele narguilé é equivalente a 100 cigarros,
naquele momento em 1 hora, tá? Não consumir bebida alcoólica, então todas essas substâncias aqui fazem com que a gente tenha a chance de ter um câncer, tá? Não só de mama, mas outros tipos de câncer também. Amamentar é importante, então a mulher que tem filho, a orientação nossa é amamentar, tá? A gente está se protegendo. E visitar o médico regularmente. A gente sabe que ano passado a gente teve esse problema da pandemia, que a gente não conseguia fazer uma consulta anual com o médico, né? Então, agora que já estamos voltando a uma normalidade, então é importante vocês, principalmente meninas, a procurar novamente seu gineco-obstetra para fazer o acompanhamento e fazer os exames preventivos, tá? E agora brincar um pouquinho de mito ou verdade, tá? Então, vamos lá. Vamos lá, se eu fizer o autoexame todos os meses, não preciso realizar a mamografia? Olha o que eu falei lá atrás, né? Somente o autoexame não me fecha diagnóstico, tá? Então, é mentira. Pode ser causado por um trauma nos seios? Não falei em nenhum momento, naquele histórico, que são as chances da gente ter câncer, qual era o início, né? Não tem nada a ver com traumas. Amamentar protege o câncer contra o câncer de mama? Sim, isso está certinho. O câncer de mama tem cura? Sim, tem cura. A partir do momento que a gente consegue fazer o autoexame, fazer o uso de exames complementares, acompanhamento médico, quanto mais precoce a gente for, mais chances da gente ter uma cura do câncer de mama. Prótese de silicone pode causar câncer de mama? Não, não tem nada a ver, tá? E só aparece em pessoas que têm histórico familiar? Não, né? Então, como eu falei para vocês, tem os hábitos que a gente tem, né? Mais a hereditariedade. O autocuidado, mas o autoconhecimento é o que vocês estão fazendo hoje, a gente está passando para vocês um conhecimento, né? Então, um olhar para o corpo e também para a mente, para o lado emocional é importante. Não significa estar sempre bem, mas sim estar pronto para entender a si mesmo e buscar soluções quando elas se serem necessárias. E o que melhora quando estamos presentes em nós mesmos, né? Se a gente tiver o autocuidado, a gente vê autocuidado, o autoconhecimento, a gente está fazendo uma prevenção e está tendo uma melhora na nossa saúde, tá? E aqui, um resumão. Então, todos juntos contra o câncer de mama. Quem ama, cuida. Atitude exige coragem. Vencer o câncer, eu apoio essa causa. Com diagnóstico precoce, o câncer de mama tem cura. Faça a sua mamografia, cuide-se, previna-se e de mãos dadas pela vida. A gente aprendeu bastante nessa pandemia em relação a isso, né? E aí estou pronto para as perguntas, as dúvidas que o pessoal tenha, tá bom? Mari, Pessoal, Isabel, aproveitem para sanar as dúvidas aqui com o doutor, reforçando, né? A gente pede para que todos passem, né, orientem também, se caso os homens que estão aqui presentes, orientem as esposas a passarem com o ginecologista uma vez por ano para fazer os exames preventivos. Nós tivemos um caso recentemente de uma ex-colaboradora da Alper que passou pelo câncer de mama, né? Na verdade, está passando pelo câncer de mama e é uma pessoa super jovem, então às vezes a gente acha que só as mulheres com idade um pouquinho mais avançada precisam realizar os exames e na verdade não, né? É importante que todas realizem os exames preventivos, porque caso tenha, né, o prognóstico do câncer, a gente consiga fazer o tratamento de forma precoce e ter um sucesso maior. Então, fiquem à vontade para fazer as perguntas, que o doutor está aqui para conseguir sanar todas essas dúvidas. Eu tenho uma dúvida em relação ao... É porque a gente estudando, né, para poder montar conteúdo aí para o Outubro Rosa, a gente viu sobre câncer de mama nos homens, né? E aí eu fiquei bem curiosa em relação a isso. Pode ter mesmo. Como é que fica? Porque aí eu imagino que o câncer de mama você entende que seria, né, dar um inchaço, enfim. Você vê
um caroço, alguma coisa assim. E no homem também seria a mesma coisa? Então, Isabel, é a mesma coisa. Você deve ter visto na praia os homens andando, aqueles que são mais gordinhos, principalmente, você vê que parece que tem uma mama realmente, tá? É mais aumentada. É da mesma forma. Ele vai palpar, o homem vai palpar do mesmo jeito, vai sentir lá os caroços. É mais fácil até o homem sentir o caroço porque ele tem menos volume. Então, a chance dele poder sentir e palpar alguma alteração na mama dele é muito maior, entendeu? A porcentagem é pequena, mas mas existe, tá? Às vezes a pessoa até pergunta para mim, às vezes lá aparece lá, doutor, nossa, pediram um exame de mamografia para um homem. Eu falei, tudo bem, gente, não tem problema nenhum, tá certo. Ou um ultrassom, né? Porque às vezes o que a gente está fazendo muito hoje, principalmente quem tem prótese mamária, a gente sabe que é incômodo fazer uma mamografia por prótese mamária, tá? Então a gente está fazendo também ultrassom mamário também, para ajudar nesse momento que a pessoa que tem uma prótese mamária. Então, tem outras alternativas para a gente fazer. Mas o homem, da mesma forma, a gente vai fazer o mesmo tipo de exame. Se tem nodulação, se tem, principalmente o homem, a gente vai perceber mais quando a gente vai palpar a axila, que a gente vai sentir um gânglio lá. Quando a gente sente um gânglio naquela região, a gente associa já ao câncer da mama. Então, a gente já faz já um direcionamento, tá? Não tem problema nenhum. Aí o homem ele vai passar no clínico geral realmente, e aí depois que o médico clínico geral fazer os exames, ele vai encaminhar para um mastologista para ele fazer o acompanhamento, tá? Não é o gineco-obstetra. Ele vai passar daí com mastologista, tá? Que daí é diferente, tá bom? Então Obrigada. os homens também têm que se proteger também, tem que se autoavaliar também, tá? Não é só a mulherada, não. É isso aí. Acho que é bem importante o pessoal entender esse recado, né? Porque a gente tem um plano que oferece aí bastante variedade de médico, é um plano muito bom, né? Então a gente consegue procurar bons médicos, né, Mari? Sim, Também quando o médico não atende o nosso plano, que é bem difícil, a gente consegue um bom reembolso. Então, é muito importante que as pessoas, na correria do dia a dia, mesmo assim, peguem um tempinho, vão. É muito comum, a gente escuta aqui as mulheres falando: ah, eu tenho um nódulo, é um nódulo pequenininho, não deixem de acompanhar, porque isso isso. pode sim virar um câncer de mama. É muito triste, né, viver isso na família. Então, gente, por favor, acho que a Dani está com a mão levantada. Isso. Pergunta então, Dani. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu estava lendo sobre a questão da mamografia e em alguns lugares eu vi que a indicação é acima de 35, outros eu vi acima de 40, e eu vi uma indicação na cartilha do INCA esse ano que é acima de 50 anos. Isso. Qual A é a indicação. idade que a mulher precisa realmente começar a fazer uma mamografia? Então, o que a gente usa muito, a gente usa o preconizado pelo INCA, tá? Então, o INCA, ele realmente já preconiza acima de 50 anos, que seria o normal, é o que eu falei. Por que a gente fala, às vezes, da pessoa que tem que fazer o exame, que a gente fala, antes da idade, né? É com relação a se você tiver alguma comorbidade, tá? Então, o que a gente fala comorbidade? É você lá naquela história, você vai falar, ó, eu preciso eu tô na minha história, eu tenho um familiar, minha mãe teve câncer de mama, eu tenho uma irmã que tem câncer de mama, eu fumo, eu bebo, tá? Eu já tenho alteração, por exemplo, intestinal, ou já tenho alguma lesão neoplásica de um outro órgão. Então, todos esses sinais a gente diminui, vai diminuindo, 40 anos, 35 anos. Então, o que é importante? Passar no seu gineco-obstetra, ele sim, como ele vai fazer o exame na sua mama preventivo, ele vai dizer, olha, acho que encontrei um nódulozinho aqui, vamos investigar, tá? Então, nada melhor do que o seu médico de ele examinar você e ele vai dizer para você, olha, realmente agora eu preciso fazer esse exame. Ah, mas eu tenho só 35 anos, pelo protocolo é 40, 50 anos. Ele vai falar, não tem problema, mas eu estou sentindo que tem um nódulo, então vamos fazer o exame. Então, é melhor a gente fazer uma mamografia antecipada, tá?
e do que a gente deixar passar o tempo e só esperar lá quando tiver 50 anos e aí acabou. Aí não tem volta. Já evoluiu a doença. Então, a melhor forma é autoexame. Então, a mulher vai lá e sente o seu corpo e vê o que está aparecendo, procura o gineco-obstetra. Por que que eu estou falando isso? Porque às vezes é um nódulo benigno, como eu falei para vocês. E o médico, nada melhor que o médico dizer, pô, isso aqui é um nódulo benigno, vamos fazer uma mamografia, vamos. Às vezes você pode vir falar que as pessoas fizeram mamografia, que ela tem um cisto, por exemplo. Ela não é nenhuma lesão maligna, é um cisto. Aí o médico vai acompanhando com ela a cada 2 anos, vai fazer a mamografia para poder ver se aquilo mudou ou não, se virou alguma coisa diferente ou não. Mas quem vai dar o norte para vocês sempre vai ser o médico. Então, o médico que vai te orientar melhor, dizendo: olha, vamos fazer a mamografia ou não vamos fazer a mamografia, entendeu? Posso fazer mais uma pergunta? Uhum. Tem uma discussão polêmica também em relação à retirada da mama para mulheres que têm histórico familiar de câncer de mama. Isso é uma indicação que já está sendo aceita ou é algo muito polêmico ainda? Não. A pessoa que tem um histórico na família, a retirada da mama pode evitar o câncer? Não tem nada a ver com isso, tá? O que que a gente faz? Que nem eu falei para vocês. A gente, a partir do momento que a gente fez a mamografia, nessa mamografia mostrou que é um nódulo realmente neoplásico. O médico vai fazer uma punção aspirativa desse nódulo, vai fazer uma lâmina e vai ver que tipo de câncer que é. Pô, é um câncer que já está com o CREL 3/4, por exemplo. Ele falou assim: ó, vou ter que fazer uma mastectomia, porque a chance dele invadir é grande, a chance de ter metástase é grande, e aí eu vou indicar fazer a cirurgia da mama, tá? Então, é indicação médica, não é indicação, porque eu sou mulher, eu posso tirar porque na minha família teve e tal. Não. Se não tem nada, como é que eu vou retirar um órgão que eu não tenho nada? Só vamos retirar se tiver alguma coisa positiva para a gente poder evitar realmente a lesão, entendeu? Eu até falei em relação a isso, assim, do pessoal realmente procurar, porque aqui, pelo menos no Rio, somos, né, muitas mulheres, a gente conversa muito sobre isso. Eu fiquei muito preocupada ano passado, quando eu descobri que eu tinha um nódulo, e aí eu já era um Behind 3, e aí Isso. uma médica falou: não, mas já é um câncer. E aí eu fui procurar, né, um especialista, ele falou que não, de jeito nenhum, que para ficar Tenha super calma. tranquila. Que na verdade eu tenho que acompanhar ano a ano, mas que isso é normal entre as mulheres e a gente vai conversando com Isso. outros, a gente vai vendo que é normal. Mas é É isso muito aí. importante a gente procurar um especialista, porque uma outra médica mandou, na verdade, eu fazer um exame extremamente invasivo que eu realmente não tinha necessidade de Isso. fazer, né? E em contrapartida, poderia realmente ser uma coisa muito séria e eu também não ter ligado para isso. Então, se a gente não procurar, não ir atrás, isso daqui Tá a um na tempo dúvida? poderia. Procura uma segunda opinião, entendeu? Tá na dúvida? Exatamente, Eu não sei. Eu acho que o cara foi meio invasivo, ele foi um pouco. exatamente. Então, vamos pegar a segunda opinião. E se E precisar no uma terceira lugar. opinião, não tem problema nenhum. Exatamente, foi o que eu fiz. Eu fui buscar, porque eu também não me senti confortável. E os homens também, em contrapartida, tem que apoiar, né? Não, olha, Sim, tem que ir junto com a esposa. Não, não deixa isso para lá, não. Vamos ver isso. Meu marido foi comigo, me deu maior é força, isso porque a aí. gente fica preocupada, acha que realmente pode acontecer alguma coisa, É. pode uma coisa que venha a acontecer, né? Que um câncer, de fato, é uma doença muito triste, né? Então, gente, não deixe O de. que é importante, Isabel, é que tem cura. Então, se a Exato, gente fizer um diagnóstico precoce, a precoce. gente tem cura, tá? Aliás, não é somente o câncer de mama, qualquer tipo de câncer, tá? Se a gente fala para fazer a colonoscopia a partir dos 45 anos, é para a gente fazer a colonoscopia a partir dos 45 anos, tá? Se é para a gente fazer o exame de próstata a partir dos 45 anos, é para fazer o exame de próstata e fazer o exame com o urologista. A gente não está brincando, a gente está apenas fazendo uma prevenção. Achou? Não é para ficar desesperado, eu vou morrer. Não, não vai, porque você achou no tempo certo, no momento certo, vai curar e vida boa, vai até os 90 anos, 100 anos, tudo bem, tranquilo, sem pressa.
Acho que é um bom assunto para a gente fazer uma próxima palestra mês que vem, doutor. Tranquilo, já está pronto. Sim. Com certeza. É porque assim, Isabel, nunca é a mesma coisa. A gente sempre procura atualizar, tá? Como a gente tem o norte do INCA, que o INCA é o melhor serviço em relação à neoplasia, tá? Então ele fala de tudo. Se você for entrar no site do INCA, ele tem tudo lá. Tem câncer de pele, vai até o câncer do pé, câncer da unha, não tem problema nenhum. Então, a gente sempre procura inovar. Então, todo ano a gente procura trazer atualização, porque mudou. Por exemplo, todo mundo pensa que o PSA no homem é o exame primordial. Não é mais. Não é mais o PSA. Ele faz parte, como a mamografia e o autoexame se complementam, o PSA complementa também. Então, tem muita coisa nova que a gente vai falar para vocês. Acho que isso é legal. Tá. Doutor, estou pedindo para fazer uma pergunta aqui. Tá? Qual o índice de casos nos homens, por favor? Você tem No mais ou homem é menos 1% ideia? dos casos. É 1% dos casos. Então, por exemplo, são 66 mil casos hoje de câncer de mama nas mulheres. Então, 1% de 66 mil vai dar 66 casos. Se não me engano, acho que é esse cálculo rápido aí que a gente pode fazer. É Uhum. pouco, mas esse pouco a gente tem que fazer prevenção. Existe. Aham. Tá? Existe. Não fala, não tem câncer de mama no homem. Não, tem. Só que a gente tem que. Por que acontece esse número às vezes é baixo? Porque às vezes o homem não procura, o homem não vê. O homem é fujão, tá? Eu sou homem, homem é fujão. Você pode ver nas estatísticas, o homem só vai procurar um médico quando aperta o calo. Então, quando eu sentir o negócio, não é que ele vai todo ano no médico, ele não vai todo ano no médico, o homem não vai. A mulher já tem esse costume, já desde menina, ela tem esse costume de procurar o médico. O homem não. Então, o homem que deixa lá, acorda enforcando, quando enforcou, é que ele vai procurar o médico, entendeu? É isso aí. Bom, gente, alguém mais quer tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta? O doutor, a gente também não vai se estender Não, aí tranquilo. Para para. mim, eu tenho uma hora para vocês aí. Pessoal, eu sei que está todo mundo aí corrido, também não vou gastar o tempo de vocês. Vocês fiquem à vontade. Não sei se a Mariana quer falar alguma coisa. Pessoal, caso vocês não queiram, né, fazer a pergunta nesse momento, depois a Bel pode compartilhar o meu e-mail com vocês. Mandem para a gente os questionamentos, eu direciono para o doutor e a gente responde vocês em particular, tá Isso. bom? Mas a pessoa tem vergonha, tá? Não quer se expor, a gente entende também, tá bom? Exatamente. A Mariana ela é da Alper, né? O doutor também trabalha para a Alper é a nossa consultoria aí, ela ajuda a gente extremamente em tudo relacionado ao nosso plano de saúde. Então, qualquer urgência que a gente tem aí, quem já passou por alguma urgência aí conosco, que precisou em cima da hora, um final de semana, algum problema que teve, algum atraso numa cirurgia, tá demorando para autorizar. Eu mesma sofri um acidente ano passado, a Mariana sabe. A gente conseguiu, a Mariana rapidinho conseguiu esse contato direto com o hospital. Então, qualquer coisa, gente, vocês fiquem à vontade, falem conosco, a gente consegue falar com ela e tudo consegue ser resolvido com a Mariana. Pessoal, fiquem à vontade de me procurar, se precisarem de alguma indicação, tiverem com alguma dificuldade, a gente está aqui para apoiar vocês. Muito obrigada. Então, gente, quem puder abrir a câmera aí, a gente queria tirar uma É isso fotinho aí. só para deixar, para a gente mandar aí para nossa área de comunicação. Não sei se todos já conhecem, mas é uma área que está iniciando agora, aqui dentro da empresa. Acho que é bacana a gente ter essa foto da nossa primeira webinar. Obrigada. Isabel, não somente essas webinars de Outubro Rosa e Novembro Azul, qualquer outro assunto que a sua população necessite. Eu quero falar sobre cigarro, por exemplo. A gente tem pronta uma apresentação em cigarro. Eu quero falar sobre doce, bala, chocolate. Não tem problema nenhum. A gente monta uma apresentação de bala, doce, chocolate, tá bom? Então, pessoal, fiquem à vontade. Se vocês quiserem opinar em algum assunto, mandem aqui para a gente manda lá para a Alper, eles montam alguma apresentação. É isso aí. Fiquem à vontade, tá bom? Tirou a Vou fazer foto aqui já, um Mari? print Vou fazer um print aqui da tela. Beleza. Todo mundo sorrindo? Só mais um minuto. Só mais uma.
Opa! Obrigada, gente. Obrigada Beleza. pela Obrigado a atenção, vocês, pelo viu, tempo. gente? Imagina, um Tchau, abraço a todo tchau. mundo. Boa Bom final de semana tarde. para todos, tá? Obrigada, Tchau, gente. tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, obrigado.